É isso aí, gente. Vamos então, base bíblica de missões no Velho e no Novo Testamento. Bem, no Pentateuco, a gente vê lá Abraão, Isaac e Jacó. Lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3, Gênesis 26, verso 4, Gênesis 28, verso 14. O povo de Israel, lá em Êxodo 19, 5, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E aí a gente viu isso no Pentateuco. Nos históricos, travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Josué capítulo 4, versículo 23 e 24. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, como ao Mar Vermelho, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus. Como dizem os católicos, palavra do Senhor. E aí, nesse caso, aí, em relação a isso aqui, lembra? A passagem não é só a passagem é um testemunho, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Porque para a gente que crê no Deus que criou o universo, o que é livrar o povo na travessia do Mar Vermelho? Seguindo, acho que mais difícil é manter a distância da terra para o sol, né? Nem frita, nem congela. E aí nisso, Davi e Golias. Primeiro livro de Samuel 17, versículo 45 e 46. Ele deixa bem claro, olha, claro que assim, gente, Davi não era crente, tá? Vou cortar tua cabeça e vou mostrar para o pessoal e toda a terra saberá que há Deus em Israel, né? Então, vamos nos preocupar com o testemunho, não com o negócio de tirar a cabeça de ninguém, pelo amor de Deus, né? Na dedicação do templo, construído por Salomão, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 41 a 43. Também ao estrangeiro que vier de terras remotas e orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Então percebe que na dedicação do templo, a oração de Salomão é a mesma de que todos os povos da terra, toda a terra, todo mundo, porque toda a terra é de Deus, tudo é de Deus, certo? E aí a gente falou do Pentateuco, dos históricos, vamos para os livros poéticos. Salmo 67, versículos 1, 2 e 7. Poxa, lembrei de uma música. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. É um louvor que tinha quando existia a equipe de louvor. Vem demonstrar o teu amor, ó Senhor. Não adiantou nada, né? Alguém me salvou. Eu pensei que ninguém conhecia. Poxa, então, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, para que se conheça na terra. Então, percebe? O alvo não é que Deus me abençoe para eu ser abençoado. O alvo é que Deus me abençoe para que na terra se conheça o teu caminho. E em todas as nações, a tua salvação. E todos os confins da terra o temerão. Então, esse deveria ser o alvo do crente. Não tem problema você querer ter 2 carros, 2 casas e 2 geladeiras. A pergunta é, você está querendo por um egoísmo seu? Ou você está querendo para glorificar a Deus? É para glorificar a Deus? Tá pedindo é mole, eu quero ver depois de ganhar. Vai botar a serviço do Rei Jesus? Não sei. Então dá uma carona aí, irmão. Buzinar é mole. Dá carona. E aí nisso, Salmo 96, versículo 3. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, versículo 3. É aquele caso, né, rapaz? Nem sempre a gente viveu cantando o que a gente viu passar na prova e não te ajudou. Eu sou desse tempo. Fazer o quê? Pode me chamar de velho. Aí, nesse caso, a gente viu, né, Pentateuco, históricos, poéticos, aí, profetas maiores. O propósito salvífico para todos os homens. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós,
todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 49, versículo 6. Também te dei como luz para os gentios. Olha só, Paulo ainda nem... Tá vendo? Jesus nem tinha vindo. Eu também te dei como luz para os gentios, para ser minha salvação até a extremidade da terra. Percebe que o alvo de Deus sempre foi ser conhecido por todos? Continuando. Daniel na cova dos leões. Capítulo 6, versículo 23 e 26. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Então a gente observa o seguinte: em todo o domínio do meu reino. Não vamos esquecer que naquele período o rei, ele era o rei dos reis, né? Ele dominava as nações da terra. Então era como se, por exemplo, fosse o seguinte: olha, o mundo todo. Visões de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Vejamos o relato de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então percebe que assim, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Profetas menores. A gente tem aqui, por exemplo, o chamado de Jonas, capítulo 1, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus está preocupado com os outros povos. O que Jonas pensa? Não, eu e cada um, eu quero mais que eles se lasquem. Porque eu sei que Deus é misericordioso, eu vou pregar, se eles se arrependerem, Deus vai perdoar. Não, eles são meus inimigos, tem mais é que morrer. E aí você percebe que é o seguinte: Deus não é apenas o Deus de Israel, Deus é o Deus de toda a terra. Seguindo, se a gente for agora para o Novo Testamento, a gente vai encontrar base bíblica de missões nos 4 evangelhos. Por exemplo, Jesus, ao purificar o templo, quando ele bate de frente com aqueles camaradas, e gente, não vamos confundir, tem gente que usa o texto dos vendilhões do templo para criticar vender coxinha na cantina, não é isso, tá? Acho que vocês já devem saber disso, que havia o átrio dos gentios. E aí o que acontece? Os judeus estavam usando o átrio que era dos gentios para fazer comércio, ou seja, a parte de vocês podem adorar com tranquilidade. A dos gentios, né? Ô, água, balas, quen de amendoim, pô, pelo amor de Deus, né? Aí nesse caso, Jesus, ao purificar o templo, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, todos os povos, né? Marcos 11, 17. O nascimento de Jesus e o cântico de Simeão. Simeão está ali, né, impressionado com o bebê, né, o menino Deus no colo, né, com Deus encarnado ali, porque os meus olhos, né, viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, né, revelação aos gentios. Paulo ainda não era nem apóstolo nesse período, para ter uma ideia. E aí nisso, a grande comissão, ide, fazei discípulos de todas as nações. Não é discípulos só de Jerusalém, de todas as nações. Mateus 28, versículo 19. E aí, nesse caso, essa palavra dá a ideia de partir, deixar, atravessar fronteiras. E ele até, Lucas 24, versículo 47, e que em seu nome se pregasse a todas as nações. Seguindo, vamos observar o seguinte: Jesus atravessou diversas barreiras, diversas fronteiras. A fronteira dimensional, a fronteira da própria encarnação. Imagina,
Jesus lá em cima é o cara da situação. Que minha esposa não esteja me ouvindo. Né? Ela não gosta que eu fale assim. Aí nisso, Jesus está lá. Os anjos estão tudo assim. Jesus é o cara. Jesus. Aí ele vem para cá. Os irmãos dele não acreditam nele. Nasce numa casa de pobre. Tá entendendo? Aí mora no barraco perto da linha do trem. Aí tá com dificuldade. Na hora de nascer, não tem lugar para nascer. Tem um curral ali. Não vou falar, você fala manjedoura, é um negócio bonito, né? É um lugar, tá resto de comida dos animais, forra um monte de palha. Imagina aquele negócio na pele do garoto. Aí, imagina a vida dele. Aí o pessoal não acredita, pode vir coisa boa de Nazaré? Imagina. Já pensa na cena. Vamos convidar aqui, né, para nossa sucessão pastoral, né? Tá ligado? Vamos convidar para nossa sucessão pastoral, né? O pastor, deixa eu ver, a gente já falou do Bruno, já falou do Leander, do Israel, a gente não falou ainda não, né? Vamos chamar o pastor Israel. Pastor Israel, além de bacharel em teologia, qual a sua outra formação? Ué, não estou entendendo, não é para ser pastor? Não, é porque o outro candidato tem administração, o outro tem MBA, o outro fala francês, mas a gente vai falar francês aqui em São João de Meriti? Então, não, quero saber o que o senhor sabe mais, tal. De onde o senhor vem? Você mora na Vila Tiradentes também ou no Recreio? Vila Tiradentes? Aí imagina, pode vir coisa boa da Vila Tiradentes? Imagina a situação. Jesus possivelmente não seria pastor das nossas igrejas. Era uma pessoa assim, não, mas Paulo não ia ser por causa da cajadada, porque Paulo era um cara assim, de conhecimento, não sei o que lá, mas Jesus, porque ele não é pobre mesmo, então assim, tanto que a oferta dos pais dele foram 2 rolinhas, essa era a oferta de pobre, gente, então, podia não ser de miserável, né, porque ia ser cereal, mas bem pobre, e aí nesse caso, assim, a barreira, ele sai de lá e vai para lá, entendeu? Ele sai de lá do alto e vai lá para o fundo, né? O nascimento de Jesus foi a encarnação de Deus, a fronteira da identificação profunda com as pessoas. Lembra daquela questão de quando ele vai para o batismo e João chega e fala o seguinte, não, peraí, eu que tenho que ir a ti e você que vem a mim. E aí Jesus fala, deixa claro o seguinte, não, peraí, rapaz, isso daí é para quê? É para que se cumpra. Isso aqui é para que se cumpra o propósito de Deus, essa é a intenção. O caminho é esse. Então, assim, você olha para essa atitude de Jesus e verifica algo que não é muito comum em muitos de nós, o que deveria ser, né? Era para a gente ter essa mentalidade, né, do tipo, poxa, peraí, se ele passou essas barreiras todas, o que é a barreira de eu entrar na comunidade, né, o que é a barreira, né, de eu, por exemplo, pegar desculpa aqui, gente, o que é eu chegar e fazer algo em relação como eu posso dizer, peraí, eu vou passar por isso aqui, eu vou fazer isso aqui, e muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Muitas vezes a gente tem aquela ideia, né, de assim, eu vou sair de uma cultura e entrar na outra. E eu vou, se for o caso, absorver parte dessa cultura, enquanto eu levo um pouco da cultura que eu tenho, né? Que é a questão da aculturação, né? Então ele passa por essa barreira. Aí a fronteira do exílio, quando o nenê, Jesus teve que ir para o Egito. Em Atos 8, as pessoas são obrigadas a deixar Jerusalém. Não sei se vocês lembram, que geralmente eu falo em tudo quanto é canto. Quando a igreja não faz o Atos 1:8, acaba fazendo o Atos 8:1. Acontece sempre alguma coisa que obriga a gente. Eu não vou no hospital, mas alguém da minha família passa mal, eu vou. Aí chega lá, eu oro por um, ministro para outro, falo para não sei quem, né? E aí nisso existem aproximadamente 20 milhões de refugiados no mundo. E isso na estatística dele aqui. O livro já está esgotado. Então é uma coisa, né? A fronteira da pobreza. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? 26 milhões de pessoas correm o risco de morte no Sudão, Etiópia, Somália, né, Malawi, Angola, Moçambique. 12 milhões de recém-nascidos morrem todos os anos por causa dos efeitos da subnutrição nos países em desenvolvimento. 100 milhões de crianças vão para a cama famintas todas as noites, né?
a fronteira do submundo, né? Você vai reparar que assim, Jesus ele vai morar na Galileia, Galileia dos gentios, aquele lugar mais à margem, né? A fronteira da geografia da amargura. Ele visitou Samaria. E aí qual será a nossa fronteira? Os judeus pensavam o quê? Samaria? Tô fora, tô longe. Lembra quando ele vai conversar com a mulher? Né? Como é que pode você conversar comigo? Né? E aí nisso eu pergunto até que ponto a gente passa as fronteiras. Então, tudo bem, eu sou da antiga, mas aquele skatista precisa ser evangelizado. Tudo bem, eu não sou de usar piercing, mas aquele cara com piercing precisa ser evangelizado. Tudo bem que eu não sou um tatuado, mas aquele cara tatuado precisa ser evangelizado. O problema é que a gente só quer evangelizar os parecidos com a gente. Que nossa igreja encha dos universitários, empresários, tarará. Não, gente, tem que vir os cachaceiros, tem que vir, tá entendendo? Os viciados, tem que vir esse pessoal também. Porque é tudo alma, é tudo importante para Deus, né? E é claro, os fofoqueiros também têm que vir para ser tratado, né? Então, mas vamos lá. E aí, nesse caso, aí nessa situação, aí a fronteira pagã, ele foi a Fenícia, a Gadara, Cesareia de Filipe, ele se aproximou dos inaproximáveis. Chega a ser fantástico, é fantástico. Até porque é o seguinte, nós estamos aqui por quê? Porque alguém saiu da sua zona de conforto para chegar até nós. E o que acontece com a gente? Agora que a gente já está na boa, agora é bicão para frente, esperar o juiz apitar. Deu para entender? E aí nisso, em relação, né, à fronteira socioeconômico-religiosa, então ele, por exemplo, ele lidava com as pessoas ricas, pobres, medianas, gente que estava à margem, gente que não estava, ele não tinha esse negócio, né? As fronteiras geográficas, então a gente percebe que assim, ele vai aqui, ele vai ali, ele vai lá, não interessa a situação, e as fronteiras sociais, ele 3 vezes foi à casa de um fariseu, uma mulher pecadora ungiu seus pés, ou seja, não interessa se essa mulher não é lá essas coisas, não interessa se ele é um cara muito importante, é tudo alma. Se essa mulher é uma mulher perdida, se esse cara é um doutorzão, tô nem aí, é tudo alma. Então aí que está a questão. O fato do camarada ser doutor, pós-doutor, o fato de ele ser milionário, bilionário, não significa que ele não precisa fazer cocô igual todo mundo. Tá entendendo? O fato daquela moça se prostituir, daquele rapaz se drogar, não significa que eles são menos valiosos aos olhos de Deus. Eles podem não servir para a sociedade, embora a sociedade recorre a eles quando lhes interessa, né? Nossa sociedade hipócrita. Mas eles são importantes para Deus, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E detalhe, o fato de eu estar engomadinho, com gravatinha, indo para a igreja, não significa que eu não ofenda a santidade de Deus também. Mas aí é um outro assunto. E aí, nesse caso, né, as fronteiras religioso-culturais, né, ele fez de um samaritano um herói. Lembra da parábola? Quem foi que amou o próximo e tudo tal? Foi aquele que ajudou não sei quem. O cara nem disse, foi o samaritano. Repara na narrativa da parábola, ele não fala o samaritano. E nesse caso, dos 10 leprosos, o único que voltou para agradecer era samaritano. Então você percebe que Jesus ele tenta deixar claro o seguinte: olha, gente, não vamos entrar nessa não. Assim, as pessoas elas são importantes, independentemente da religião que elas têm. Independente da condição social que elas têm, independente da idade, independente do dinheiro que elas têm. Todos são criados à imagem e semelhança de Deus, distorcida pelo pecado, mas que pode ser restaurada em Cristo. Olhando. Essa questão da fronteira, mexe muito comigo, é uma coisa que eu tenho buscado em Deus e ter falado comigo. Eu me baseio naquela palavra do Cristo que fala assim: ame o próximo a ti mesmo. Para ele falar isso, ele sabe que a gente sempre vai querer amar aquelas pessoas que a gente mais Isso, exatamente. Então, assim, amar o próximo, amar a ti mesmo, amar quem é o nosso próximo, não existe fronteira. Foi o que perguntaram. Porque não existe fronteira, né? E nesse mês agora de junho, eu fiz um evento lá na igreja, assim, foi algo assim extraordinário, as pessoas falam assim: poxa, por que a igreja toda não veio? Eu falei: não, porque vocês foram as pessoas escolhidas, mas depois que a gente fez uma reunião do nosso ministério,
O nosso propósito para o ano que vem é não ficar dentro da igreja, mas sim sair dessa fronteira e 100% das pessoas que a gente quer que estejam lá no auditório são essas pessoas que não estão de acordo com a nossa fé. Boa. Esse é o nosso desafio da fronteira. Porque quando você fica dentro da fronteira, você tem uma confusão, você tem uma missão, o ministério fala isso, o ministério fala aquilo, e a nossa missão não é essa. Nossa missão é sair dessa fronteira, sair dessa teologia. Até porque a igreja é isso, são aqueles que são chamados para fora, né? Porque se você ficar aqui dentro, você vai uma confusão, você vai sobressair, vai ter inveja, vai ter outro, mas é o próximo, quem é o próximo real? Então, assim, essa questão da fronteira, de você manter o próximo antigo, isso faz que a gente possa nos envolver, e às vezes a gente não faz. E você me lembrou uma frase da Ebenezer Bittencourt: quando tiverem 2 cachorros brigando, solta um coelho, para eles lembrarem da missão. Eles têm algo mais importante do que brigar. Quando você for na João 4, Jesus estava ali brigando com os fariseus, ele falou: não, vou sair daqui porque não é a hora, vou sair daqui, vou para outro lugar. Ele fala: é necessário passar por Samaria. Porque ele sai de um contexto de briga e fala: vou sair dessa fronteira aqui que não é minha hora, vou para outra. É fantástico, né? Gente, não tem como não se apaixonar por Jesus. E aí, a gente, por exemplo, vê a questão de à beira do poço, pregando para a mulher samaritana. Então, falamos dos evangelhos. Em Atos, Pentecoste, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. A pregação de Paulo em Antioquia, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Qual o desígnio de Deus? Todos os povos. As epístolas, os 4 como de Romanos: como invocarão, como crerão, como ouvirão, como pregarão. Romanos 10, versículos 14 e 15. As lições das 3 igrejas. No caso de Éfeso, 30 anos depois, a igreja que deixou o primeiro amor. No caso de Filipos, a igreja que cooperou com o ministério de um missionário. No caso aqui, a cooperação, a característica de uma igreja madura. Exemplos de cooperação, você vê em Filipenses: dou graças ao meu Deus pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. B, nas tribulações e nas crises. C, nas orações. D, ao enviar Epafrodito, um companheiro de lutas. E, contribuindo financeiramente. Filipenses 4, de onde tenho tudo posso naquele que me fortalece. No caso, deixa eu ver, Éfeso, Filipos, agora Tessalônica, a igreja em ação, nossa necessidade hoje, uma vida espontânea, porque de vós repercutiu, ou seja, todo mundo ouve falar de vocês e fala de vocês. Uma vida de dependência, não há necessidade de que eu vos escreva. Gente, imagina o que é um líder falar isso: não há necessidade de que eu vos escreva. Não há necessidade de que eu vos escreva, né? Então a gente observa, né, que assim é uma situação, né, por exemplo, quando de vida de imitação, né? Paulo era um pai andando na neve, ele estava andando e todo mundo vendo nitidamente as suas pegadas, né? E a gente falou das epístolas e em relação ao Apocalipse, a proposta de novos céus, nova terra, numa nova existência, uma nova cidade e um novo governo, em Apocalipse 21 e 22. E aí, o texto, né, de Deus quer usar você, baseado em Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, deixa claro, né, que Jesus, depois de ministrar, ele faz um apelo aos seus discípulos, mostrando a carência dos obreiros e transferindo, né, para eles a responsabilidade pelo avanço da obra. E o esboço, né, dessa minha pregação, dessa minha mensagem, né, Deus quer usar você, é para quê? Para que o Evangelho alcançar todos os povos da terra, que precisam aprender sobre Deus, que desejam uma vida melhor, que anseiam, mesmo que inconscientemente, por restauração. Deus quer usar você para, com muito amor, envolver-se com as pessoas que, apesar de alguma religiosidade, merecem compaixão, que, apesar de alguma religiosidade, estão sozinhas, que, apesar de alguma religiosidade, não tem referencial. Deus quer usar você para corajosamente despertar a igreja, comunicando a necessidade da obra missionária, destacando a necessidade urgente de obreiros, desafiando a todos a partir destas necessidades para que se comprometam com missões. Deus quer usar você
para alcançar essas pessoas. E aí, agora que você já sabe que Deus quer usar você, né, para essa missão, resgatar a dignidade humana perdida com o pecado, atraindo pecadores para Deus, você já sabe que as pessoas têm necessidade e que você sabe como atender. E também percebe a dificuldade para os crentes assumirem compromissos. Agora, cabe a você a decisão. Almas clamam por uma vida melhor, Deus pode dar essa vida e você sabe disso. Atenda hoje ao chamado, apresente-se à convocação do Senhor, porque Deus quer usar você. Amém? Amém? Então, semana que vem a gente só conversa, fala de nota e vai embora para casa. Beleza? Deixa eu...